Eu sou de Afogado da Engazeira, lá no sertão do Pajeú. Eu vou explicar a vocês o que me trouxe aqui hoje à Trindade. Isto é um livro que tem 100 anos de história. Envolve a minha biografia de 22 governadores, de 1930, Carlos de Lima Cavalcante, até Paulo Câmara, em 2022. A governadora Raquel Lira não está no livro, porque ela está no exercício do mandato. O livro trata de ex-governadores, trata de legados, trata de histórias. Por isso a governadora não está no livro. Governadores que vocês vão ver nesse livro, que deram grande contribuição para nós no interior, conhecido como Estado União do Norte, um Estado que rugia alto, um Estado que era soberano na economia, na política, que mandava importantes políticos para Brasília, que tinha o açúcar como a grande alavanca da economia de Pernambuco, e era um Estado respeitado no Nordeste, era o líder do Nordeste, acima da Bahia e do Ceará. E hoje, infelizmente, o Ceará e a Bahia avançaram muito, deixando Pernambuco economicamente e politicamente para trás. E eu vou citar aqui 3 governadores que nos ajudaram muito no interior. Vamos começar por Nilo de Souza Coelho, de Petrolina, da família Coelho, foi senador da República. E Nilo Coelho, quando governador, ele fez essa estrada que liga Caruaru a Petrolina. Imagina, quase 700 quilômetros. Que estrada maravilhosa! Imagina se não fosse o Nilo Coelho, a gente teria que ir para Recife, numa estrada de terra, de barro. Nilo Coelho fez essa grande obra porque Nilo Coelho governou Pernambuco, ele dizia, do sertão para o litoral, de costas para o Recife, porque ele priorizou o interior do estado. Nilo Coelho iniciou os projetos de irrigação de Petrolina, com o projeto Bebedouro. E a irrigação trouxe riqueza para Petrolina. Petrolina hoje é uma cidade que praticamente não tem desemprego, é uma cidade que tem uma cara de capital, que se desenvolveu muito através da irrigação, dos projetos de irrigação. Mas Nilo Coelho trouxe algo que vocês jamais imaginaram, mas eu tenho impressão aqui que vocês conhecem. Quem já foi aqui a Nova Jerusalém assistiu o drama da Paixão de Cristo? Olha, tá vendo? Aquele teatro ali, o maior teatro ao ar livre do mundo, foi Nilo Coelho que fez. Sem saber disso. Veja como Nilo Coelho tinha uma visão voltada para ajudar e desenvolver o interior de Pernambuco. E quem ajudou mais nós matutos do interior? Marco Maciel. Já ouviram falar em Marco Antônio de Oliveira, Marco Maciel, governador de Pernambuco? Marco Maciel trouxe, nos tirou do isolamento. Os coroas aqui como eu, lembram que lá atrás a gente não tinha telefone aqui, a gente não tinha comunicação com o Recife. E ele trouxe o posto da TELP, Telecomunicações de Pernambuco, para todas as cidades do interior de Pernambuco. Tinha um posto da TELP para a gente se comunicar com o Recife e para o mundo inteiro. Marco Maciel trouxe o Bandep, lembra do Bandep? Banco do Estado, Banco de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Levou agências do Bandep para todos os municípios. Aqueles pequenos municípios, quando não tinha uma agência, tinha um posto do Bandep. Marco Maciel criou o projeto Asa Branca, perenizou rios, trouxe barragens, mais água para o interior. E Marco Maciel foi o político que exerceu todos os cargos que um político sonha na vida. Ele foi deputado estadual, foi deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, senador da República, ministro da Casa Civil, ministro da Educação, vice-presidente da República e presidente da República interinamente por 87 vezes. E nunca se envolveu em nenhum tipo de escândalo. Foi um político de ficha limpa.
Eu fiz recentemente a biografia de Marco Maciel, chama-se O Estilo Marco Maciel. Eu fiz através de um depoimento da viúva dele. Marco Maciel ficou 10 anos, Elbinha, afastado da vida pública, porque ele sofreu de Alzheimer, essa doença terrível. E ele passou esse tempo todo afastado da vida pública, e através de um depoimento da esposa dele, eu peguei depoimentos de vários políticos que conviveram com Marco Maciel, fiz muitas pesquisas, como eu fiz para esse livro, e fiz a história de Marco Maciel desse livro. Que pena que a gente não trouxe para cá, porque esse livro está esgotado. Eu, inclusive, fui o único jornalista do Nordeste a lançar um livro na Academia Brasileira de Letras, que foi este livro de Marco Maciel, porque o Marco Maciel era acadêmico, era integrante da Academia Brasileira de Letras. Mas vamos falar de outros governadores que nos ajudaram aqui no interior. Miguel Arraes de Alencar. Olha, Miguel de Arraes de Alencar, ele trouxe para o interior água. Se vocês andarem aqui pelo interior do município, qualquer casinha tem uma cisterna, né? Aquelas cisternas foram trazidas por Miguel Arraes. Arraes fez algo mais importante. Ele eletrificou todas as propriedades rurais de Pernambuco. Eletrificou o campo, o que a gente chama de universalização da eletrificação rural. Nenhuma propriedade, nenhuma zona rural de Pernambuco hoje tem mais energia. Então ele nos tirou o candeeiro e nos deu a luz. Miguel Arraes de Alencar. Miguel Arraes também deu um programa Vaca na Corda, onde o pequeno agricultor tinha uma vaca para tirar o leite para dar a seus filhos. E lá na zona da mata, onde os trabalhadores atuam nas usinas, cortando cana, Arraes criou o programa Chapéu de Palha, onde os trabalhadores ficam desempregados 6 meses e através desse programa os trabalhadores recebem um salário mínimo até voltar à época da produção. Veja que visão social que Arraes de Alencar tinha. Minha gente, aqui nessa região do Araripe, nós tivemos também um governador. Vocês sabem quem foi? Aqui do sertão do Araripe, José Ramos. Ele foi governador de Pernambuco por 11 meses. Por que ele foi governador? Porque em 82, quando Marco Maciel acabou o mandato dele de governador, Roberto Magalhães era o vice-governador. E Marco Maciel escolheu Roberto Magalhães para ser o candidato a governador. E José Ramos era presidente da Assembleia Legislativa. E nesta condição de presidente da Assembleia Legislativa, José Ramos assumiu o governo por 11 meses. E se voltou muito para essa região aqui. Trabalhou muito em favor do Araripe. Eu, na época, já era repórter e acompanhei José Ramos aqui em várias oportunidades e vi a preocupação de José Ramos com o sertão dele. Eu fui, minha gente, também secretário de imprensa de Pernambuco de um governador, Joaquim Francisco de Freitas Cavalcante. Joaquim Francisco tem algumas histórias interessantes como governador. Vocês lembram da época do cólera, que nós vivemos aqui uma pandemia, todo mundo ficou com medo de morrer do cólera, e com essa pandemia que houve agora há pouco, em 2022. Pois é, naquela época, Joaquim era governador de Pernambuco, e fecharam a praia de Moviário, porque veio um laudo da Secretaria de Saúde dizendo que se tomasse banho de mar, pegava cólera. Se comesse peixe, pegava cólera. Se comesse camarão, pegava cólera. Aí ele botou a cavalaria ali, fechou a praia e impediu o povo de tomar banho. E no dia seguinte nós pegamos um avião e fomos para Brasília, uma reunião lá com o Collor. O Collor era presidente da República. E o Collor disse: olha, Joaquim, se você não entrar na praia do Boa Viagem, tomar um banho na praia do Boa Viagem, ninguém mais vai tomar banho de mar em Recife. Aí Joaquim botou um calção,
e foi na praia da Boa Viagem tomar um banho, para mostrar que tomar banho de mar não pegava cólera. E depois foi para o restaurante, comer peixe, crustáceo e tudo. Aquilo saiu no mundo inteiro, nas televisões, e a partir desse ato, as pessoas voltaram a frequentar as praias. Joaquim Francisco também teve uma maior crise do governo dele, que foi o fechamento do Bandep. Aquele Bandep que o Marco Marcelo trouxe para todo o interior de Pernambuco, no governo de Joaquim ele fechou 98 agências e demitiu 3.000 servidores. Foi a maior crise do governo dele. E quando eu falo em Miguel Arraes lá atrás, eu esqueci um detalhe. Miguel Arraes entrou na vida pública como secretário da Fazenda pelas mãos de um outro governador. E eu acho que talvez vocês também nunca tenham ouvido aqui, mas está no livro. Chama-se Barbosa de Lima Sobrinho. Era jornalista, o jornalista mais longevo do Brasil, viveu 103 anos, escrevendo a coluna dele para o Jornal do Brasil. E quando ele era governador de Pernambuco, Arraes foi secretário da Fazenda